Oba, 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 gente. Belezinha? Como vocês estão? Todo mundo bem? Maravilha! Então, como eu havia prometido, voltei aqui agora, vindo para os acontecimentos no Brasil. A gente viu aí, né? Primeira Guerra, crise de 29, fascismo, guerra mundial. E enquanto isso tudo está rolando lá fora, tem coisas rolando aqui no Brasil também, que são influenciadas por essas, mas que estão acontecendo aqui no Brasil. Então é hora de ver isso. É hora de ver um pouquinho da década de 20 no Brasil e a Era Vargas. Nessa aula de hoje a gente vai ver mais os acontecimentos que antecederam a Revolução de 30, que é o movimento que coloca o Vargas no poder, para ele depois permanecer durante os 15 anos consecutivos. Aí ele sai, um períodozinho de 5 anos e volta para o seu último período de presidência. Tá bom? Então, vamos lá. Não dá para demorar muito, porque também é um assunto grande. Essas 3 aulas são bastante coisa para a gente ver. Então vamos lá. Como eu falei nesse primeiro momento, a gente vai dar uma olhada nos acontecimentos antecedentes à Revolução de 30. Então, vamos dar uma analisada na década de 20 aqui no Brasil. O que estava acontecendo aqui no Brasil, né? A gente vai ver aí uma linha de acontecimentos até onde vai desaguar. Vamos dar uma olhada bem resumida nesse primeiro momento, né, para a gente ver direitinho onde é que vai chegar essa nossa aula, né? Então a gente tem muitos acontecimentos, a gente tem aí, só para vocês lembrarem, ainda o acontecimento da República, a política do café com leite, vocês lembram disso? Que é um período em que São Paulo e Minas dominam a política nacional, sempre com políticos ligados a uma dessas oligarquias, ora a oligarquia de São Paulo, ora a oligarquia mineira, tá? Só que nessa década de 20 vão começar a surgir desavenças aqui entre essas duas oligarquias. O café está começando a enfrentar alguns problemas, e isso começa a rachar essa política, a união dessas duas oligarquias, certo? Isso vai fazer com que elas comecem a se enfraquecer, comecem a se opor uma à outra, e vai começar lá na frente, isso vai desembocar numa brecha, aí, numa possibilidade de se romper essa política que já se vinha fazendo há muito tempo. Tá? Uma coisa que acontece também no Brasil nesse período, aí, na década de 20 principalmente, é um surto industrial. É um surto industrial por alguns motivos, né? O dinheiro do café, como o café começa a dar mostras de cansaço como grande produto, muitos cafeicultores passam a investir também seu dinheiro em outras áreas, passam a diversificar os seus investimentos, né? E muitos vão investir na industrialização, porque também o fato de ter tido uma Primeira Guerra Mundial e de muito da capacidade produtiva dos países europeus ter sido destruída durante a guerra, abre um espacinho aí para o Brasil poder ocupar uma fatia dessa industrialização, né? Então você tem o início de industrialização no Brasil, um pequeno surto, não vai demorar muito tempo, não vai render muita coisa, né? O Brasil começa a industrializar mesmo mais para frente, lá com Vargas, mas já se começa a vislumbrar essa industrialização, certo? O que aprofunda as desigualdades sociais, porque você tem a elite cada vez mais com dinheiro, e a mão de obra cada vez mais explorada, né? Lembra que não tinha salário mínimo nessa época, isso é criado mais tarde. Então você aumenta aí as desigualdades sociais por uma exploração cada vez maior do homem que antes estava no campo e pelo menos conseguia garantir o seu sustento,
e que agora muitos deles estão vindo para a cidade e tem que trabalhar muitas horas e sob condições muito ruins, muito pesadas. Certo? A gente vai ter também nesse período a criação do Partido Comunista Brasileiro em 22. Né? É uma tentativa de ter uma organização nacional do comunismo para se ter uma luta política, né? Dentro do campo político, legalizada direitinho, tal, mas ao mesmo tempo o governo faz de tudo para desmobilizar os movimentos operários que vêm crescendo em todo o mundo por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, né, mais segurança, enfim, e o PCB vai sofrer muito com isso. Temos também o tenentismo, o movimento dos tenentes aí buscando uma melhoria das condições políticas, das qualidades políticas, procurando também ter a sua fatia dessa luta política, ter os seus interesses representados, e no finalzinho da década de 20, uma grave crise sucessória que abre espaço para a Revolução de 30, né, que vai colocar o Vargas no poder. Vamos falar um pouquinho também do modernismo. O modernismo foi um movimento artístico que buscava a identidade da arte nacional. Buscava você romper com as normas acadêmicas da época que eram totalmente influenciadas pela arte europeia. Então você não tinha uma identidade nacional. A arte que se fazia aqui como expressão da nacionalidade brasileira. Você imitava regras e qualidades e características da arte europeia. Com o movimento modernista, isso passa a acontecer. Tá? Você vai ter temas mais ligados ao Brasil, formas, cores mais vivas, enfim. Você vai ter aí o surgimento de artistas que vão se tornar importantíssimos para a construção da arte, da expressão da brasilidade na arte. Né? Então ocorre essa Semana de Arte Moderna em 1922 como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil, e vai acontecer lá em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. Enfim, é um movimento importantíssimo para a arte e para a cultura brasileira. Além disso também você tem o tenentismo que eu comentei lá atrás, mas vamos falar um pouquinho disso aqui, né? O que acontece? Os tenentes eram do baixo escalão aí, da oficialidade do exército, buscavam também ter seus interesses reconhecidos, né? E buscava aí uma certa moralidade, uma moralização da política nacional, o que declaravam, né? Acabando com fraudes eleitorais, queria uma educação pública e gratuita maior, o voto secreto como uma tentativa, né, uma das estratégias de você diminuir essas fraudes, enfim. E alguns dos principais movimentos foram a Revolta dos 18 do Forte, que é um movimento de tenentes que é suprimido, mas 17 tenentes do Forte de Copacabana marcham em direção ao Palácio do Governo, e um civil que vinha passando se junta a eles. Eles são interrompidos, a caminhada deles é interrompida no meio do caminho e apenas 2 sobrevivem. Tá? O civil não é um deles. Estava passando, disse, tem para fazer, vou lá também. Vambora. Morreu. Um tiro no coração. E temos também a Coluna Prestes, foi um movimento de tenentes derrotado em São Paulo, que vai para Florianópolis, se eu não me engano. No sul tem um outro movimento também que é derrotado e decide se encontrar com esse movimento de São Paulo, em Florianópolis. Eles juntos formam a Coluna Prestes, que vai percorrer cerca de 24 mil quilômetros pelo país, tentando alertar a população sobre a exploração a que é submetida, sobre as condições de vida precárias, sobre a importância de se levantar contra os abusos do poder, e é muito combatida, nunca foi derrotada, e acaba se desmobilizando
né, se divide, né, ela acaba se desfazendo, né, porque acha que não está tendo muito a eficácia, não está alcançando o que eles imaginavam, e ela acaba se desmobilizando, e o Prestes vai se tornar um dos grandes nomes da história do Brasil do século XX, e que é pouco celebrada, que é pouco contada a história dele. É um cara que sempre foi respeitado também pelos seus opositores, por suas posições, por sua convicção naquilo que acreditava, na sua ética, e está presente em praticamente todos os acontecimentos políticos até 1990, se eu não me engano, que é quando ele morre. Ele nasceu em 1900, foi até 1990. Né? E por conta desses movimentos de tenentes surge aí a Lei Celerada, que é uma lei que busca desarticular esse movimento de tenentes, que busca enfraquecer o movimento, que busca tirar a força que esses tenentes estão cada vez mais adquirindo no cenário nacional. Né? E aí a gente vai ter todos esses fatores levando à Revolução de 30. A gente tem um movimento operário que, embora tentativas de desmobilização por parte do governo não conseguem, porque os sindicatos estão atuantes e estão conseguindo organizar essa movimentação, essas reivindicações. Você tem uma quebra aí dentro da própria elite. A elite urbana, que é aquela elite mais industrializada, começa a disputar mais espaço com a elite tradicional agrária, né, desse momento que era a cafeicultora. Então essa elite começa a brigar por mais espaço, mais importância dentro do cenário nacional. Né? E tudo se agrava com a crise de 29. A crise de 29, que a gente já estudou em aulas passadas, ela tem também uma consequência muito dura para o Brasil, que era um exportador de café, que já vinha atravessando problemas com a superprodução de café, e essa superprodução explode em 29, porque você produz muito café e os países que estão com dificuldades econômicas e financeiras por conta da Primeira Guerra, depois por conta da crise de 29, vão diminuir suas exportações de café, porque a gente sabe que café não é um produto de primeira necessidade. Então muitos diminuem muito a importação do café brasileiro. Isso faz com que várias ideologias passem a disputar espaço, assim como foi na Europa e em outros lugares também. Você vai ter aqui o comunismo, né, vindo forte com o PCB, você vai ter os anarquistas, você tem os próprios fascistas que vão criar o integralismo, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente em outras aulas, o integralismo que é o fascismo brasileiro. Então você vai ter disputas ideológicas que vão dividir a população também. Há a quebra finalmente da política do café com leite, quando São Paulo não respeita, aí há uma desavença sobre quem deveria ocupar, né, um desacordo, e aí Minas rompe esse acordo de café com leite com São Paulo e acaba formando a Aliança Liberal. Né? Chegam a convidar o Prestes para a aliança, mas ele, como eu falei, muito convicto às suas orientações, não assume porque tinha gente que representava essa elite agrária, que não queria que fizesse parte. Mas a formação da Aliança Liberal vai disputar aí as eleições com os paulistas ainda, da cafeicultura, da oligarquia paulista, perdem as eleições. Era uma chapa liderada pelo Vargas, candidato à presidência, e o vice João Pessoa, se não me engano era governador da Paraíba, alguma coisa assim. E eles vão disputar as eleições e vão perder. Só que vai ter várias suspeitas de fraudes, né, de ilegalidade nas eleições. E nesse meio tempo aí de acusações de fraudes eleitorais, o João Pessoa é assassinado. Ele é assassinado por motivos pessoais, nada tem a ver com a questão política nas eleições, mas ele é utilizado pela Aliança Liberal como uma desculpa, né, como um mártir desse movimento, e ele é utilizado como forma de justificar o movimento de 30.
E aí essa Revolução de 30 explode, vem lá do sul, Vargas começa então sua marcha em direção ao Rio de Janeiro. Ele vem chegando, vai ganhando cada vez mais adeptos, várias outras províncias, né, os outros estados do Brasil queriam também uma fatia maior da política nacional e se juntam ao Vargas numa tentativa de ganhar esse espaço, tirando o poder de São Paulo, que era muito grande, né, muito poderoso na época. E chegam no Rio, o Washington Luiz, que era o presidente, que ainda estava em exercício, né, o mandato dele ia acabar e entrar o Júlio Prestes, que nada tem a ver com o Luiz Carlos Prestes, e ele é preso, então o governo é entregue ao Vargas e tem início a Era Vargas. Beleza? Na próxima aula, a gente vai ver a Era Vargas, vai ver o início desse governo provisório, constitucional e o Estado Novo. A gente vai vendo. O Estado Novo vai ser a aula 26, a aula 25 a gente vê os governos provisório e constitucional. Beleza? Então, ó, faça os exercícios aí que foram propostos nos dias de atividade, de estudos. Anotem suas dúvidas e levem para a live. Beleza? Então é isso aí, moçada. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Um abraço.